Queridos e amados irmãos, hoje é dia 12 de maio do ano da graça de 2022. Continuando a refletir na pessoa, no exemplo de Sara, e fazemos-lo lembrando em Hebreus 11 que ela é uma heroína da fé, registada como tal da parte de Deus, e tendo em mente o texto de Gênesis, onde temos a informação sobre o percurso e sobre a experiência de Sara. É interessante e queria muito hoje meditar com os irmãos acerca disso, que depois de Sara ter respondido, ter agido, ela levantou-se juntamente com o seu esposo e respondeu à chamada do Senhor. E obviamente fê-lo também num ato de fé. Portanto, já no exercício e na experiência de uma resposta àquilo que Deus estava a falar e a intervir de uma forma muito direta na sua família, há um momento realmente fundamental e muito importante de todo este percurso e da experiência de Sara, quando dois anjos, Deus visita Abraão e Sara e fala com eles diretamente através destes dois anjos, e eles reafirmam todos os planos, todos os propósitos que Deus tinha para eles, e afirma de uma forma clara que Sara iria ter um filho. E lembrando nós que Sara era estéril e já muito avançada na idade. E lembramos como ela se riu, desprezando, pondo em causa e em dúvida o que Deus estava a dizer naquele momento. Mas a resposta, a afirmação de Deus neste momento é absolutamente importante e sublime. Gênesis 18, 14, a respeito desta determinação, diz: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Por outras palavras, há porventura algo impossível para Deus? Esta é uma afirmação da parte de Deus absolutamente fundamental e importante. Ela é dada em resposta a uma dúvida, mas é também dada numa atitude determinada de declarar quem Deus é, o seu poder, a sua soberania, a sua autoridade sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E lembrar-me que há pelo menos mais dois momentos, duas circunstâncias em que Deus diz exatamente a mesma coisa. Creio que todos nos lembramos, e provavelmente o mais conhecido, encontramos em Lucas, e Deus fala isto também de uma forma muito particular a Maria, e também num momento em que obviamente as dúvidas tinham vindo ao coração de Maria. Isto acontece na sequência daquilo que Deus disse através de um anjo a Maria, que ela iria ter um filho naquelas circunstâncias, e nesse contexto, mais uma vez, Deus diz de uma forma inequívoca: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis em todas as suas promessas. Mas há um outro momento em que o Senhor Jesus, e aqui é o próprio Senhor Jesus a declará-lo, fala também, perante uma situação de grande dificuldade. Neste caso, dificuldade em aceitar, em compreender aquilo que também tinha a ver o processo de salvação. E em Lucas capítulo 18, falando o Senhor Jesus sobre a dificuldade que há para aqueles que têm o seu coração corrompido com as coisas deste mundo, e neste caso, falando particularmente das riquezas, falando a respeito disto, desta dificuldade, o Senhor Jesus diz lá em Lucas capítulo 18, e respondendo à pergunta dos discípulos, capítulo 18, versículo 27, os impossíveis dos homens
são possíveis para Deus. Um elemento comum destas três declarações, absolutamente essenciais para nós compreendermos quem Deus é que sempre acontecem associadas à declaração dos propósitos de Deus e dos planos de Deus. Estes impossíveis para nós, que são possíveis para Deus, só acontecem e só se manifestam, obviamente, no cumprimento dos planos de Deus. Também perceber que esta é sempre resposta à dúvida que tanta vez surge no nosso coração sobre o cumprimento dos propósitos de Deus. O nosso olhar limitado para aquilo que Deus diz e para a compreensão dos planos de Deus, tantas vezes nos leva a pôr em causa. No caso de Sara, ela riu-se. Maria estava com muitas dúvidas. Os discípulos estavam realmente com muitas dúvidas de como é que pessoas como aquelas podiam ser salvas. E é no cumprimento desses propósitos e na intervenção de Deus para o cumprimento desses propósitos que ele declara que nada é impossível para Deus. Amados, eu creio que é muito importante na nossa caminhada entender isto. No cumprimento das promessas e dos propósitos de Deus, não há impossíveis para Deus. E aquilo que nos parece impossível de acontecer, aquilo que não é razoável aos nossos olhos acontecer, vai acontecer com toda a certeza. Assim o Senhor determine e assim o Senhor queira. E nós precisamos de confiar em absoluto nessa realidade. Precisamos de confiar e de ter a certeza absoluta que no cumprimento dos propósitos de Deus, no cumprimento daquilo que Ele tem determinado, não haverá nada que Deus não possa fazer. Aqui, creio eu, que é muito importante aprender com a experiência de Sara. É que quando Deus diz as coisas, convém não duvidar. Convém não duvidar. É essencial ouvir o que Deus nos está a dizer, ouvir quais são os propósitos de Deus, porque o resto, aquilo que nos parece impossível, Ele certamente fará acontecer. Eu queria muito desafiar-nos hoje também a este aspecto. Ouvir e não duvidar de que aquilo que o Senhor está a dizer, aquilo que o Senhor tem determinado, prometido, irá certamente acontecer nas nossas vidas e na vida daqueles que estão à nossa volta. Creio que vale a pena pensar nisso, mas vale a pena investir em cimentar, alicerçar esta verdade no nosso coração. Que o Senhor seja glorificado e honrado em todas as coisas e nos atos impossíveis que Ele realiza na nossa vida e na vida da sua igreja e na vida dos seus filhos. Um dia muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.